Boa tarde a todos, muito bem-vindos aqui. É um prazer enorme estar aqui com o CQCS mais uma vez, entrevistando a Rafaela, que trabalha aqui no mercado segurador comigo, uma grande profissional que está no Lloyds, né? Essa é uma edição especial aí do CQCS Mulher, falando de grandes profissionais do mercado. A Rafaela está no Lloyds desde 2010, tem mais de 25 anos de experiência no mercado de seguros e resseguros, desenvolvimento de negócios, assuntos regulatórios de conformidade, ocupou várias funções relevantes em corretora de resseguros, em segurados como a GAI, a Varig, a Libra Rio Terminais e a Companhia Libra de Navegação. A Rafaela tem uma pós-graduação em administração pela Universidade Federal Fluminense, um MBA em gerência de riscos pela Funenseg, no Rio de Janeiro, e uma graduação em economia pela Universidade Gama Filho, no Rio. Rafaela, é um prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigada por ter aceito o convite. E, enfim, queria começar aqui o nosso bate-papo te perguntando, né, o que te motivou a entrar no mercado de seguros? O que te levou a perseguir essa carreira? Então, é engraçado que, na verdade, eu queria agradecer primeiro o convite e agradecer por você ter me escolhido, que eu fiquei super feliz com isso. Você falar aí que eu tenho mais de 25 anos de mercado, a gente às vezes se sente meio velhinha, né? Fala, poxa, já estou tanto tempo no mercado assim. E você fez uma pergunta, como é que eu entrei no mercado de seguros? Então, fiz economia e, na verdade, acho que ninguém escolhe assim, vou trabalhar na área de seguros, né? É muito difícil, a menos que você tenha família já nessa área para poder entender do que se trata. Mas eu entrei assim, eu terminei a faculdade e naquela época a gente ainda respondia anúncio de jornal, né? E aí tinha uma companhia de navegação, a Libra, procurando um assistente administrativo. E eu fui para a companhia de navegação e me colocaram no setor de P&I, que é o setor de seguros do, dessa parte de transporte marítimo, né? E eu não entendia nada, não sabia nada. Então, assim, foi um super aprendizado. Eu tive uma chefe, por incrível que pareça, mulher. Então, assim, para mim ela é até hoje minha grande mentora, ela que teve ao meu lado em todas essas conquistas. E mesmo depois que eu saí da Libra, a gente continua em contato, eu sempre trocando muito com ela, né? Eu costumo dizer que realmente essa, essa, essa atividade de mentoria vale a pena, né? Você ter uma pessoa com quem você possa trocar e ter essa troca de não só de experiência profissional, mas de experiência de vida, né? A questão de ser mulher, né? Então, como é que ela enfrentava as dificuldades de família, as dificuldades de trabalho. Então, assim, foi muito bacana. E uma coisa muito engraçada quando estava trabalhando com ela é que eu dizia assim para ela, eu tenho uma necessidade, assim, eu me sentia numa fábrica de veículo, onde eu vivia apertando peças. Então, assim, eu trabalhava fazendo todos os apertos, mas eu nunca chegava ao dia que eu via a entrega do veículo, sabe? Quando você faz a montagem, tinha a entrega do veículo. E aí ela uma vez falou para mim, olha, realmente para você chegar nessa fase de entregar o veículo, você precisa alçar outros voos, né? E tá na hora de você sair aqui da Libra. Então ela me deu muita força para eu começar na carreira e sair. E aí eu recebi um convite ainda da Libra, porque era um grupo, né, para ir para a Operação Portuária, que era a Libra Terminais, era uma outra empresa. E fui então ser gerente de risco lá na Libra. E aí sim eu entregava o carro, né? Eu era responsável por entregar o carro. E também foi muito, eu diria, Isabel, muito desbravador. Por quê? Não só o transporte marítimo, e isso a gente está falando 25 anos atrás, não era só transporte marítimo, nem só seguro, né? Praticamente todos os ambientes eram muito masculinos. Mas
além disso, tinha os preconceitos. Então, por exemplo, eu fui trabalhar num terminal de container na beira do porto, né? Então, as pessoas implicavam comigo dizendo que eu tinha virado a estivadora, né? Ah, Rafaela agora é estivadora. Eu falei, não, não sou estivadora, eu trabalho no porto, mas eu não sou estivadora e não tem problema nenhum também. Então, era um ambiente super machista. Fui para uma empresa com 150 homens e só tinham 3 mulheres. Eu, a recepcionista, que era telefonista, e a secretária do presidente. Acabou. E depois é que outras mulheres começaram a entrar, mas assim, na área de operação não tinha outras mulheres, né? E, de novo, eu com essa minha mentora, e ela, não, vai, você que vai desbravar, você que vai desbravar. E aí, depois dali, eu fui para a Varig também como gerente de risco. E aí, eu já na Libra foi quando eu comecei a fazer o curso de pós-graduação de gerenciamento de risco. Na Varig eu concluí esse curso, né? E aí fiquei na Varig por 2 anos, que também foi uma experiência excelente, e fui para a Guy Carpenter, aí sim, no mercado de resseguro, né? E depois vim aqui para o Lloyds. Então, assim, a gente vai cavando, né, essas oportunidades e chegar até onde eu estou agora no momento. Que carreira, hein? Que trajetória. Nossa, e você quase roubou minha próxima pergunta, né? Porque eu ia justamente te falar, assim, te perguntar, né? Você mesma falou, e eu acho que isso para mim também é muito verdade. Ninguém escolhe, né, trabalhar com seguros. Você meio que cai ali, você fica, faz uma carreira, e não é uma carreira na qual as pessoas pensam, e eu acho que muito menos mulheres. E olhando agora a tua trajetória, quer dizer, olhando todo esse percurso que você fez hoje, como é que você vê assim oportunidades para mulheres assim na indústria de seguros, resseguros? Qual que é a tua visão? Eu diria para qualquer carreira, né? E eu ouvi isso também da entrevista que a Paula Lopes fez, né? É a questão da determinação, do objetivo, né? De você ter aonde é que você quer chegar, o que que você quer fazer. Então, assim, é lógico que quando você começa uma carreira muito, muito novo, a primeira coisa que você quer é uma independência financeira, depois, num segundo momento, você quer uma estabilidade, né? Você quer ter já uma posição um pouco mais estável. Tem um momento da carreira que entra a família, então, assim, vou formar família, não vou formar família, como é que, no momento de formar família, quais são as ambições e quais são as metas do seu companheiro ou companheira, se isso está casando, se não está casando. Então, assim, é muito, eu diria que é muito uma, um planejamento de vida, não só de carreira, de vida, né? Então, assim, meu terceiro filho, eu quando engravidei do meu terceiro filho, eu estava com 40 anos, né? E para mim foi um choque. E eu simplesmente, no meu planejamento de vida, na mesma hora eu tive que rebobinar e dizer assim, eu tenho que botar mais 20 anos de carreira, no mínimo, no mínimo. Por quê? Porque eu tenho que botar essa criança na faculdade. Então, eu estava num momento de planejamento de vida e de carreira diferente, né? Eu estava imaginando outras coisas. Mas com a questão da gravidez, eu tive que rapidamente me planejar novamente, refazer e realinhar os meus objetivos. Então, eu diria assim, a oportunidade para a mulher, principalmente na indústria de seguros ou em qualquer outra indústria, ela existe e você tem que se planejar. Nossa, muito bacana, muito interessante. Eu acredito bastante na mesma filosofia de vida, assim, muito interessante ouvir você falando. E você falou bastante, assim, né, da questão do profissional, né? Muito aqui a gente está falando de mulher, assim, da questão de você planejar, de você entender os momentos, a pessoa que você está junto, o que é que você realmente quer. Porque a verdade é que o nosso mercado, ele veio, assim, trazer oportunidades para as mulheres, assim, mais recentemente, né? É uma coisa bastante nova. E hoje, né, você é uma das principais organizadoras aí do Daivi, né, no Super Festival por Diversidade e Inclusão. Eu te admiro demais, assim, se organizando, é muito legal. Super E acho que o obrigada. festival
Eu acho que o festival trouxe um prisma muito diferente assim para o nosso mercado. E eu queria te perguntar, né? Hoje no Lloyds, quais são as grandes oportunidades, quais são as grandes facilidades, benefícios, né, iniciativas que o Lloyds traz para a questão da equidade de gênero? Como é que você vê isso? Então, Isabel, como você mencionou, e eu acho um ponto super importante, essa questão da participação feminina, né? A partir do momento que nós, mulheres, né, conseguimos conceber que nós podemos, basta a gente querer, basta a gente se esforçar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, como você falou, não foram todas, né, que tiveram uma educação onde os pais estão dizendo, olha, cresce e vai viver sua vida e vai se tornar independente financeiramente. A gente teve durante muitos anos uma cultura onde o papel da mulher era, olha, procura um casamento, procura logo formar uma família, procura logo arrumar um marido para te sustentar. Então, assim, as mulheres vêm com aquele mindset de que aquele é o papel delas, né? E eu tenho que agradecer de que a minha educação não foi essa, né? A minha mãe, nós somos três meninas, né? São três filhas, e a minha mãe sempre disse para gente: a primeira coisa que vocês têm que fazer é se sustentar. Vocês não podem depender de ninguém. E aí, você não depender nem financeiramente, mas nem emocionalmente, né? Então, minha mãe nos criou assim, muito forte nesse aspecto de também não ter uma dependência emocional, que eu sei que é difícil para algumas mulheres, entendeu? E aí, como você falou, falando nessa cultura, né? Então, assim, esse mindset cultural, né? Abriu com certeza algumas oportunidades. Com relação ao Lloyds, a gente está falando de uma instituição que tem mais de 300 anos, né? É uma instituição secular. Então, o Lloyds também teve essa questão cultural de ser um ambiente frequentado apenas por homens. Então, só para dar um exemplo, né? Apenas em 1972, ou seja, um ano depois do que eu nasci, é que a primeira mulher teve acesso ao mercado Lloyds. Foi a Liliana Arquibaldi, era uma corretora de seguros. E aí, outro momento também muito marcante na história do Lloyds foi a escolha de uma mulher como CEO em 2014, que foi a Inga Bill. Então, de lá para cá é que a gente teve esse movimento muito grande de promover iniciativas, não só relacionadas à equidade de gênero, mas relacionadas à inclusão e diversidade. Então, assim, você mencionou aí, eu acho muito legal e eu confesso a você que também é bastante prazeroso e eu me sinto muito orgulhosa de estar participando desse evento desde 2015, que foi quando ele foi lançado a primeira vez. Eu, na verdade, acompanhei só aqui pelas mensagens, pelas imagens do Lloyds, porque ele aconteceu exclusivamente lá em Londres, mas foi o primeiro evento de diversidade e inclusão do mercado de seguros, né, que foi promovido pelo Lloyds exatamente para a gente mudar essa maneira de pensar, né? E aí, desse ano para cá, a gente tem tido o Diving todos os anos para poder estar sempre promovendo e conversando sobre a importância da inclusão no mercado de seguros e a diversidade no mercado de seguros. E com relação à equidade de gênero, o Lloyds teve um comprometimento muito grande inicialmente com a diferença de pagamento de salários e bônus, né, o que a gente chama de gender gap, né? Então, o Lloyds fez a publicação de relatórios falando sobre essa diferença dos pagamentos de salário entre homens e mulheres em 2018 e em 2019, e desde 2020 o Lloyds tem uma estratégia muito bem estabelecida para promover essa equidade, tá? Obviamente é uma estratégia de longo prazo, não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver da noite para o dia, mas vem promovendo uma série de iniciativas
não só relacionados à política de recursos humanos, mas também incentivando e apoiando as empresas que operam no mercado do Lloyds. Então, assim, corretores, subscritores, empresas que dão suporte ao mercado. Nossa, obrigada, Rafaela. Olhando para a tua trajetória, para toda essa carreira, um monte de iniciativas que só o Lloyds, né, oferece, e esse mercado que está mudando, que está se desenvolvendo, que está olhando tanto para a inclusão, que mensagem que você deixa para uma mulher que está querendo olhar a carreira no nosso mercado? Olha, que mensagem que eu deixo? Primeiro, muita resiliência, porque embora te digam que você não pode, você pode. Essa eu diria que é o principal, né? A gente tem que ser forte e brigar mesmo por esse espaço, por esses lugares, por essa equidade. É, eu costumo dizer que não tem certo e errado, só tem modos diferentes de agir ou de fazer, e que às vezes a gente tem que ter um pouquinho de flexibilidade para aceitar o outro, né? E poder construir junto. Então, assim, uma das coisas na mentoria que a gente tem trabalhado é essa troca. Então, assim, eu sei que a mulher não vai ficar muito à vontade de fazer uma troca com um homem, né? Principalmente se estão disputando o mesmo espaço, estão na mesma companhia. Mas se a gente tiver uma rede de relacionamento, você puder fazer essa troca com uma outra colega, numa outra empresa e poder comparar essas situações, você consegue resolver vamos dizer, esses desafios que aparecerem aí na sua frente. E eu acredito muito que com essa mudança cultural e eu diria até assim, pessoas da minha geração que podem desenvolver e criar seus filhos pensando de uma forma diferente, pensando de uma forma mais inclusiva, uma forma melhor de aceitação, de ver a dificuldade do outro, poder trabalhar essa dificuldade até a seu favor, né? É muito importante mesmo, você poder ter o olhar no outro, né? A gente costuma dizer para os nossos filhos assim, não faz com o outro o que você não gostaria que fizesse com você. Se todo o ambiente corporativo, se todo o ambiente de trabalho pensasse dessa mesma forma, né? Deixa, não vou fazer com outro que eu não quero que faça comigo, a gente realmente teria uma relação muito mais agradável para estar trabalhando. Muito bacana, nossa, muito interessante, adorei. Eu queria fechar o nosso encontro te fazendo 4 perguntinhas super rápidas. Queria te perguntar uma mulher que te inspira. A pessoa que mais me inspirou, a mulher que mais me inspirou, eu diria que foi minha mãe. Principalmente por conta da época em que ela viveu e a forma como ela nos educou, dando para a gente uma estabilidade emocional muito boa. E com essa estabilidade emocional, então, fazendo com que a gente realmente tivesse ambições, tivesse a vontade de crescer e a vontade de conquistar coisas, né? Mas eu queria citar uma pessoa que talvez ela nem saiba dessa história, não sei também se ela vai ouvir aqui, mas logo depois que eu saí da Libra, que eu fui para a Varig, se tinha uma mulher que eu admirava, era a Maria Silva, que era, na época, presidente da CSN. E também ela foi, assim, ícone, né? A mulher presidente de uma companhia Ela siderúrgica. realmente é um ícone. Então, assim, ela acabou me motivando muito, né? Aquela coisa que eu te falei do planejamento, onde é que eu queria chegar, ou quem eu gostaria de ser, a Maria Silvia foi muito motivação para mim, né? E eu me lembro de uma frase que o meu chefe com certeza lembra disso, na época que eu trabalhava na Varig, que foi o doutor Osiris Silva, que era o presidente da Varig na época, perguntou para ele que tipo de mulher eu era. E aí o meu chefe
O doutor Osiris perguntou, ela é daquela que tira o salto e bate com o salto na mesa quando ela está discutindo alguma coisa? E o meu chefe na época, o Marco Antônio, falou, dessa mesmo, né? Dessa mesmo que ela é. Isso, assim, me deixou muito marcada com relação até onde você pode chegar, né? Então, assim, hoje, quando a gente fala dos vieses inconscientes, quando a gente fala do sexismo e tal, você pensar 20 anos atrás, uma mulher tirando o salto e batendo na mesa para poder ser ouvida, né? Então, assim, óbvio, isso não aconteceu, mas se precisasse, eu acho que aconteceria, entendeu? Mas você fica imaginando só a caricatura, né, da pessoa tirando o sapato e batendo na mesa. Mas eu me senti assim, quando ele colocou essa metáfora, eu lembrei logo de uma posição de juiz, sabe, que bate o martelo. Tá bom, é essa pessoa, assim, determinada, destemida e tal. Muito legal. É, Muito legal, muito interessante. Eu conheci a Maria Silva, ela trabalhou na Marsh McLellan durante um tempo no conselho, e é realmente sim, uma mulher eu na época da espetacular. GAI, eu estava na Pois GAI na é, época, por isso que eu estou falando, eu acho que ela nem sabe disso. não, ela é realmente alguém espetacular, um pouco fora do comum, assim, eu admirei muito, admiro até hoje, assim, tudo que ela tem de trajetória, tudo que ela conquistou, é muito, muito interessante a maneira como ela faz as coisas, né? É, é. E eu ia te perguntar mais uma coisinha. Um livro de cabeceira que você adora, que você recomenda, que te mudou, que você sempre lê? Isabel, eu não tenho assim um livro de cabeceira fixo, né? Porque eu gosto muito de ler, então estou sempre lendo, estou sempre recebendo indicação de leitura, e aí eu poderia comentar os dois últimos livros que eu li recentemente, um que fala sobre a importância e principalmente conta histórias de mulheres, né, que tiveram uma participação e até uma importância muito grande no nosso passado, né, mas que é pouco divulgado, é pouco falado. O primeiro livro chama Herdeiras do Mar, fala sobre uma comunidade da Coreia, onde é uma sociedade matriarcal, É, são eu li esse mulheres livro. Lindíssimo. que, que pescam não, na verdade mergulham, né? A pesca Isso. é de grandes profundidades, né? Elas mergulham. Não é uma história assim alegre, feliz, mas eu acho super importante ler e escutar sobre esse passado e a gente poder divulgar, né, o que acontecia na sociedade antigamente. E um outro livro chama-se A Última Mulher, é sobre uma atriz dos anos 20, que também, como atriz, todo mundo conhece, mas ela teve uma ideia espetacular que na época não foi aceita pelos homens como uma solução possível. Não vou contar qual é a ideia para poder deixar a curiosidade aí para quem quiser ler o livro. E que depois, sim, foi lançada essa ideia e foi colocada como se fosse uma ideia masculina, né? Então, esse livro também retrata isso e traz essa história que eu acho muito importante, que a gente acaba não tendo, ou pelo menos não tendo divulgado, né, é, algumas histórias importantes de mulheres do nosso passado. Muito bacana, Rafaela. Só mais duas coisinhas e a gente já encerra esse bate-papo. Queria te perguntar algo que você conquistou, que você se orgulha muito. Eu diria, eu agradeço todo santo dia, né? De tudo que eu tenho, tudo que eu conquistei, porque é, eu diria que foram os meus amigos, os aprendizados que eu tive, os filhos que eu conquistei, dois foram é, vamos dizer assim, escolhidos a dedos para mim, né? É, não posso deixar de agradecer o meu marido, que tanto me apoia, mas eu diria assim, uma conquista é hoje,
2022, poder estar falando abertamente para quem quiser ouvir sobre todas essas questões de inclusão, de diversidade, você poder falar livremente, né? A gente viver de uma forma que você pode expressar as suas ideias, as suas emoções. Eu já não me preocupo mais com tanta crítica, né? Mas, assim, também, se quiser criticar, eu estou aberta a escutar, me diz, fala por que você está criticando. Eu adoro um bate-papo. Muito legal. E algo que você ainda quer conquistar? Um sonho que você tem? Olha, Isabel, como eu te falei, eu ainda tenho que estar no mercado de trabalho e eu ainda sou muito curiosa. Então, assim, não necessariamente que eu queira conquistar, mas eu estou aberta a conquistar, né? Outras oportunidades, outros desafios. Isso aí é uma coisa que de certa forma, me faz bastante me sentir útil, sabe? O meu marido costuma perguntar quais são meus planos de aposentadoria. Aí eu falo para ele assim, ó, ficar em casa é que não é, entendeu? Não é ficar em casa. Se alguém pergunta para mim, você vai ficar em casa? Não. Eu ou vou trabalhar com voluntário, ou eu vou arrumar algum negócio para mim, ou eu vou trabalhar com alguma coisa relacionada, mas ficar em casa, tipo, parei total, acho muito difícil. Super obrigada, Rafaela. Foi uma conversa bem bacana. Como eu disse, assim, eu te admiro demais desde que a gente começou aí a colaborar no Daivin. Realmente gosto muito assim da maneira como você engaja as pessoas, como você coloca as coisas, a maneira como você faz a gente colaborar, trabalhar junto. Então, eu queria te agradecer demais por ter aceito o convite. Agradecer ao Eu, CQCS, né, pela essa oportunidade, como a Rafaela mesma falou, assim, a gente poder discutir esses assuntos, né, falar das nossas carreiras, dos nossos anseios e trazer mais mulheres para o mercado segurador, eu acho que realmente tem muita carreira, muita oportunidade. Obrigada. não, eu fico super feliz pelo convite, fico super honrada com esse seu depoimento. Muito feliz mesmo, Isabel. Olha, chegou a ficar emocionada. Mas que bom, né, que a gente está tendo essa oportunidade, agradecer ao CQCS por esse espaço, né, e vamos trazer mais mulheres para a conversa, né? É isso aí. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham curtido bastante.